Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Antônio Júnior. Agora são 2 e pouco da madrugada e eu estou aqui para trazer uma mensagem que Deus colocou no meu coração nessa noite. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente está passando por tantas lutas que a gente fica até meio fora de si, né? E eu estava aqui orando, pedindo a Deus uma mensagem, uma palavra para te entregar nessa madrugada. Talvez você está ouvindo isso aqui em outro horário do dia, mas não importa. A palavra de Deus, ela é fiel, ela se cumpre, e quando a semente da palavra é lançada, ela produz frutos. Inclusive lá em Isaías capítulo 55, o profeta disse que a palavra de Deus não volta vazia, mas ela cumpre todo o propósito que foi determinado. Assim como a chuva desce do céu e rega toda a terra e produz os frutos, assim a palavra de Deus no nosso coração. Amém? Irmãos, enquanto eu pedia aqui a Deus, enquanto eu orava pela sua vida, o Senhor me trouxe uma passagem bíblica que eu quero ler com você daqui a pouco, mas eu creio que Deus quer falar com você sobre traumas do passado. Irmãos, eu sei que esses traumas que você tem sentido, você que está me ouvindo aqui, não foi por acaso que você entrou nesse vídeo. Esses traumas, eles são como raízes apodrecidas, que quando a raiz, irmãos, pensa comigo numa raiz de uma árvore, ninguém consegue perceber que existe ali uma raiz, mas essa raiz um dia vai crescer, certo? E à medida em que ela cresce, ela vai destruindo tudo que tem lá em cima. Ela vai rompendo com a terra e ela vai se tornando uma árvore que vai ganhando espaço e vai ocupando espaço. Assim também é um trauma na sua vida. Quando você tem aquele trauma, ninguém percebeu, ninguém à sua volta percebeu, mas aquilo, com o passar do tempo, se Deus não trouxer a cura, se você não buscar ao Senhor para Ele ir na raiz do problema, irmãos, aquilo ali vai crescer. E aí vai começar a prejudicar, vai começar a destruir, vamos assim dizer, né? Vai começar a destruir a sua paz e também os seus relacionamentos com as pessoas, porque fica impossível você conviver bem com alguém se você não está bem consigo mesmo, entende? Então, as pessoas que acabam ferindo as outras são as pessoas que mais estão feridas. E hoje eu creio que essa mensagem que eu vou trazer, eu já preparei essa palavra, porque eu sei que ela vai atingir o alvo no seu coração agora. Deus vai falar com o teu coração, mas eu quero que você primeiro analise qual é o trauma que foi gerado na sua vida muitos anos atrás. Para um pouquinho para pensar aí. Será que foi um pai ausente, uma mãe ausente que causou uma grande ferida no seu coração? Será que foi a dor da traição? Talvez você namorou alguém, você até mesmo casou, você constituiu uma família e essa pessoa te decepcionou tanto. E isso aí gerou um trauma muito forte na sua vida e você não consegue mais se abrir. Você é uma pessoa que agora muitas vezes nem entra numa discussão porque você já entra calada. Você não tem coragem de falar aquilo que você quer falar. Você já se cansou de tanto sofrer, de tanto ser humilhada, de tanto ser ignorado nos seus sentimentos, e aí você então prefere se calar. Mas hoje eu creio que o Espírito Santo ele vai trazer cura para o seu coração. Irmãos, há muitos anos atrás eu tive um trauma. Eu vou contar rapidinho aqui para vocês. Eu tinha 14 anos de idade e eu tive o privilégio, né? Eu vejo como um privilégio porque foi uma bênção o que aconteceu. Nós fomos para os Estados Unidos, eu com a minha família, e fomos conhecer a Disney. Né, o sonho de todo mundo, né, pelo menos grande parte das pessoas, é conhecer a Disney, conhecer os brinquedos e tudo que tem lá. Então nós fomos naquele... Lá tem um brinquedo, para você que não sabe, que chama Tower of Terror, alguma coisa assim, que é um prédio muito grande, que é um prédio mal assombrado. E aí, esse prédio você entra, você vai conhecendo tudo que tem lá dentro e eles começam a contar a história de uma família que morou naquele prédio e que, eu não lembro como, mas houve uma maldição naquela família e aí todo mundo morreu e tal. Aí a gente entra no elevador nesse prédio e quando você vai andando no elevador, você sobe, né, no elevador, você de repente vê a família como se fosse um vulto ali e eles vêm na tua direção. Eu não vou contar tudo porque quem sabe, né, você que ainda não foi, você vai lá e se você quiser, se você gosta desse tipo de brinquedo, não tem nada de errado, não tem nada de mais. Aquilo ali era uma história fictícia, só para trazer mais suspense, mistério. Mas irmãos, a verdade é que quando você está lá no topo, vamos supor assim, uns 13º andar, é uma coisa muito alta. Aí você consegue até ver o parque lá embaixo.
Só que, irmãos, de repente, aquele elevador, ele despenca. Irmãos do céu. Olha, só de eu contar, irmãos, a minha mão treme. Deixa eu te contar o que aconteceu. Aquilo ali despenca. Não sei se você já viu algum brinquedo assim. Só que o problema é que eu não estava preparado, porque eu não sabia que ia despencar, entendeu? Eu não tinha noção. Eu pensei, deve ser um brinquedinho que você vai lá e... Irmãos, aquela sensação que veio naquele momento foi uma sensação de morte. Uma sensação de que eu ia morrer. E não só isso, de repente ele sobe de novo e desce de novo e despenca. Foi umas 3 vezes, eu acho, que despencou aquilo. Quando eu saí de lá, irmãos, eu tava branco, eu tava com a boca branca também, roxa. Eu achei que eu ia ter um troço. E não tinha como sair, né? Aí, resumindo, terminou o brinquedo, fomos embora para casa, passou aquilo ali. Mal eu sabia, irmãos, que aquilo tinha gerado um trauma no meu cérebro. Porque é como se fosse uma ferida no seu cérebro, entendeu? E aquilo então, a partir daquele ano, irmãos, começou a me trazer uma sensação de morte. Qualquer coisa que me gera uma queda, entendeu? Uma montanha-russa, que antes para mim era normal, de repente agora, irmãos, pode ser uma montanha-russa de criança, de criancinha, sabe? Aquilo ali, irmãos, gera dentro de mim uma sensação de morte, de pavor, a sensação que eu tenho que eu vou morrer. E não só isso, por exemplo, turbulência de avião. Inclusive eles falam que turbulência não derruba o avião está preparado para aquilo. Mas, irmãos, uma quedinha que dá, aquilo gerava um trauma em mim. E aí sabe o que aconteceu? Um dia Deus, Ele me fez sonhar que eu estava andando de montanha-russa com a minha esposa e de repente eu não senti mais nada, eu não senti mais aquele trauma. Irmãos, eu tomei posse daquilo ali, eu tomei posse de que era Deus me dando a revelação de que aquele trauma foi curado. Graças a Deus, irmãos, eu posso dizer que hoje eu estou curado. Eu estou curado, irmãos. E eu estou aqui hoje para te dizer uma coisa. Deus te trouxe aqui com um propósito. Ele quer curar os seus traumas do passado. Olha, enquanto você não curar esses traumas, é como se muitas das coisas que Deus quer fazer na sua vida, elas ficam bloqueadas, elas ficam travadas. E Deus, então, Ele quer falar ao teu coração hoje, amém? Antes de trazer a mensagem, eu só quero fazer uma oração para que não haja distração, para que Deus fale com você, que inclusive você que ainda não é inscrito no meu canal, quero te convidar a se inscrever, porque todo dia eu tenho feito aqui a oração da manhã, oração da noite, tem sido milagroso, tem sido uma bênção, irmãos. Aqui você vai ouvir o verdadeiro evangelho, puro e simples, como ele é. Não quero distorcer a palavra, não quero manipular você. Eu quero simplesmente falar não de religião, mas de um relacionamento que você pode ter com seu Pai Celestial. Amém? Feche os seus olhos então e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero colocar diante de Ti esse momento que nós vamos ter agora, esse momento da palavra. Deus, tem pessoas aqui que estão me ouvindo que o trauma tem bloqueado as bênçãos do Senhor, tem bloqueado essa pessoa de avançar. Deus, eu te peço que agora, Senhor, coloca a Tua mão de poder. O Senhor já tem me usado, Pai, para a Tua glória, para Teu louvor, para consolar pessoas que estão em luto, pessoas que estão traumatizadas, pessoas que estão feridas na alma. E eu te peço que agora, que não seja diferente, que o Senhor opere poderosamente através da Tua palavra. E depois, no final, Pai, eu quero orar pelos meus irmãos, por essa família na fé que o Senhor me deu. Eu te peço que agora, Jesus, proteja-nos, guarda-nos debaixo das Tuas asas e que nenhuma distração, nenhuma seta do inimigo atinja a nossa mente agora. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, como eu estava falando para vocês, Deus me trouxe aqui hoje, nessa madrugada, o Espírito Santo, Ele me revelou que esses traumas têm prejudicado a sua vida. E às vezes você se acostuma tanto com essa dor que você aprende a viver em volta dela, como se fosse normal ter esse sofrimento na sua vida. Você até acha que Deus não vai te curar, assim como não cura muitas vezes uma pessoa que está enferma fisicamente. Mas se Deus me trouxe aqui, irmãos, é porque Ele quer te curar sim. E o próprio Jesus deixou claro que Ele veio para consolar e para curar os oprimidos, as pessoas que estão passando por grande aflição.
Então, sabe aquela portinha lá no seu coração, aquela portinha que você deixa bem trancada, bem fechada, ninguém tem acesso e você também não quer voltar lá porque você sabe o quanto é ruim, é um quartinho escuro. Deus vai abrir a porta do seu coração hoje e Ele vai trazer a cura completa. Amém? Irmãos, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe uma coisa muito clara. Deus, Ele não só perdoa os nossos pecados através de Jesus, no sacrifício que Jesus fez na cruz, Ele ali nos deu a oportunidade do perdão e da salvação eterna, da salvação. Quem não quer ser salvo, né, irmãos? Mas a vitória que Jesus teve lá na cruz não foi apenas sobre o pecado, mas sobre tudo aquilo que hoje é um trauma na nossa vida, tudo aquilo que nos fere, que nos machuca. Então, Deus, Ele quer curar as nossas feridas. Eu quero ler um versículo só que está no Salmo 147, o versículo 3, que é o versículo que Deus tocou no meu coração nessa madrugada. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Está escrito assim: Ele sara os que têm o coração quebrantado e trata de suas feridas. Irmãos, eu vou ler de novo. Ele sara os que têm o coração quebrantado e trata de suas feridas. Olha que coisa poderosa aqui, irmãos. Presta atenção em duas palavras. Ele sara e ele trata. Então deixa eu te explicar uma coisa muito importante aqui. Sarar é curar o seu coração. É aquilo que está mais no profundo da sua alma. Aquilo que você muitas vezes nem sabe que tem um problema, mas aquilo realmente é um trauma, é algo do passado que te prejudica muito. Deus, Ele vai sarar você hoje, Ele vai te curar completamente. Mas a Bíblia não para por aí. Ela diz que Ele também vai tratar das suas feridas. E no texto original, a palavra não é tratar das feridas, mas é enfaixar. Ou seja, Ele vai enfaixar as suas feridas. É como se Deus fizesse um curativo mesmo no seu coração. Amém? Isso mostra, irmãos, que a cura de Deus é um processo, porque quando você enfaixa o machucado, é porque aquilo vai proteger o machucado de algo externo que poderia prejudicar ainda mais, ou até mesmo uma infecção, certo? Quando você coloca um band-aid em cima do machucado, é justamente para isso, proteger de infecções externas. Da mesma forma, irmãos, Deus começou um processo de cura na sua vida. E se não começou ainda, eu creio que hoje, nesse exato momento, o médico dos médicos, aquele que é especialista em tratar das nossas feridas, ele já está colocando a mão sobre você. Amém? E talvez você esteja pensando aí, mas pastor, como é que Deus vai fazer isso na prática na minha vida? Porque o meu coração continua muito machucado, eu estou muito ferido, muito ferida, eu não consigo nem me relacionar direito com as pessoas. E por mais que eu tenha pessoas que me amam, que estão à minha volta, elas não conseguem me ajudar. Pastor, eu já fui no médico, eu já fui no psicólogo, psiquiatra, eu tomo remédio controlado, eu não sei o que fazer da minha vida. Então, como é que Deus vai enfaixar, por exemplo, uma lembrança que me deixa paralisado? E a resposta, irmãos, está no maior poder que existe no universo, que é o amor de Deus. Amém? O trauma lá no fundo do nosso coração, irmãos, é uma mistura de uma memória que foi ferida com medo. E esse medo é de algo que vai acontecer de novo, você acha que vai acontecer e você já começa a ter medo antes da hora. Isso, irmãos, os médicos chamam de síndrome do pânico, sabe? Você começa a ter medo do medo, você começa a ter medo do futuro, você começa a ter medo de ter a próxima recaída. Então, é muito comum, né, pessoas que foram traumatizadas, elas passarem por esse processo. Pense, por exemplo, numa pessoa que foi para a guerra. Irmãos, ela viu tanta coisa pesada, o cérebro não está preparado para isso, sabe? Talvez você passou por um trauma assim de acidente. Isso aí é terrível, porque o nosso cérebro não foi preparado para isso, mas Deus, Ele conhece o teu coração e Deus, Ele quer expulsar o medo, sabe? Talvez você tenha o medo de ficar abandonado para sempre, você nunca vai encontrar uma pessoa para casar, para ter uma família, você tem medo de perder os seus pais. Irmãos, nós poderíamos passar aqui horas e horas falando de tipos de medos que as pessoas têm. E eu sei que você tem a força de vontade e você muitas vezes fala, eu não posso ter medo. Calma, respira fundo, mas não adianta, certo? Então eu vou te mostrar aqui que o amor de Deus é a chave para você superar tudo isso. Lá em 1 João, capítulo 4, versículo 18, olha só o que a Bíblia diz, irmãos. Diz assim, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor lança fora o medo,
pois o medo supõe castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Amém? Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, irmãos. O perfeito amor lança fora o medo, porque o medo supõe castigo. E a pessoa que tem medo, ela não está aperfeiçoada nesse amor. Eu não sei se você entendeu o que isso quer dizer, mas o que expulsa o medo não é a sua coragem, é o amor perfeito de Deus que vem sobre o seu coração. Quando você entende, você recebe de verdade o amor de Cristo, que está presente aí com você agora, nesse exato momento, aí o medo, ele perde o lugar dele. É simples assim, irmãos. Pensa num quarto totalmente escuro. Se você entrar nesse quarto e você acender a luz, a escuridão não vai discutir com você, ela não vai negociar, ela não vai ficar brigando para ficar. Não, irmãos, ela vai instantaneamente embora. Por quê? A luz ocupou o espaço dela. Da mesma forma, o amor de Deus é essa luz. Quando ele entra no teu coração, o medo que vivia no escuro da sua alma, ele é obrigado a sair. Amém? E como eu falei para você, não existe força no universo mais poderosa do que o amor de Deus. E é aqui que é a chave que você tem que entender como isso funciona no seu dia a dia. Vamos lá, eu vou te explicar alguns passos que você vai tomar, só que depois eu vou contar o que aconteceu comigo, como o amor de Deus, ele me curou. Então vamos lá. Primeiro, a cura de Deus na sua vida, ela sempre vai acontecer de dentro para fora. Tem muita gente que tenta resolver o trauma só mudando as coisas do lado de fora. A pessoa evita entrar em elevador, ela foge de conversas difíceis. Sabe, tem gente, irmãos, que só de imaginar que ela vai ter que gravar um áudio no WhatsApp, que ela vai ter que conversar com alguém, aquilo ali já começa a suar a mão, a pessoa já sente uma dor no coração. Então você tenta resolver as coisas externas, ok? Tem pessoas que trocam de rua para não passar em frente àquele lugar. Outros bloqueiam pessoas nas redes sociais. Isso aí até pode dar um certo alívio momentâneo naquela hora, mas não vai curar a raiz do problema. Lembra daquele versículo que eu li com você, do Salmo 147? Diz que Deus começa no coração e depois ele vai enfaixando, ele vai tratando da sua ferida. Não é da noite para o dia, é um processo. E Deus, ele não vai só mexer no seu comportamento, ele vai mexer lá nos seus pensamentos, naqueles gatilhos que disparam a sua crise e principalmente nas histórias que você contou para si mesmo, para você conseguir sobreviver. Amém? Deus, ele quer recontar essa sua história, mas desta vez com a verdade e com a graça dele, e daqui a pouco eu vou te explicar como que você vai fazer isso. E talvez você esteja se perguntando, né? Mas pastor, essa ferida é muito antiga, pastor. Eu já tentei de tudo, nada mudou. Pastor, eu me batizei, eu tenho orado. Olha, eu oro o tempo todo, pastor. Eu busco a Deus, mas não consigo me libertar disso. Mas o problema, irmãos, é que na prática a gente tenta lutar com a força do nosso próprio braço. Então, a segunda chave que você tem que entender é que o amor de Deus, ele ocupa o espaço do medo. O medo, ele não vai sair só porque você mandou ele embora. Não é assim, você expulsa o medo em nome de Jesus. Você pode orar dessa maneira, é claro, mas irmãos, o medo, ele simplesmente vai ser empurrado para fora quando esse amor do Pai, ele preencheu o teu coração. E é por isso que, nesse versículo que eu li para você, de 1 João, diz que o medo supõe castigo. E o que o trauma faz na sua vida? Ele vive gritando mentiras na sua mente. Olha, você é culpado, olha, você agora está longe de Deus, porque você está cometendo pecados gravíssimos e Deus não vai te perdoar, você é fraco demais, olha, vai acontecer de novo e não adianta você orar, não adianta você gritar, Deus não está te atendendo. Então, irmãos, esse medo, ele gera castigo, um sentimento de que Deus, ele está pesando a mão sobre você. É por isso que você está passando por tanto sofrimento, porque não faz sentido você sofrer tanto. Tem que ter algo por trás, um castigo de Deus. É essa mentira que vem na sua mente, irmãos. E é por isso que eu quero que você entenda uma coisa. A verdade vai te libertar. Lembra do que Jesus falou? Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. E qual que é essa verdade? É que nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando a voz de Deus se torna mais real e mais alta que a voz do seu passado, então o medo, ele perde a força, ele para de governar a sua vida. Irmãos, eu disse para vocês que eu contaria um pouco sobre o que aconteceu comigo. Quando eu me converti, irmãos, eu tinha tanta coisa ainda para mudar de vida e eu era muito assim viciado em pornografia. Olha, eu não conseguia me libertar daquilo de jeito nenhum, irmãos, porque a minha adolescência inteira eu passei assistindo filmes pornográficos,
comprando revistas, né? Na época não tinha internet, e aquilo aprisionava a minha alma, irmãos, e foi muito difícil, sabe? A partir do momento que eu entreguei minha vida para Jesus, eu sei que foi naquela hora que o Espírito Santo entrou no meu coração, mas só o Espírito Santo estar dentro de nós não adianta, porque você tem que deixar Ele governar a tua vida. Você tem que deixar a verdade do amor de Deus entrar na raiz da sua alma. Irmãos, toda vez que eu pecava, eu me sentia péssimo, eu me sentia muito mal. Eu achava que Deus iria me condenar no inferno, que não ia ter saída. Só que aí, irmãos, eu fui lendo a palavra de Deus, eu fui descobrindo que, na verdade, é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento, e não o medo de ser castigado, e não o ódio de Deus, não é isso. É a bondade dele que nos constrange. E à medida em que eu fui buscando ao Senhor, eu ia em vigílias de oração, eu ia nos cultos das igrejas, e ali, irmãos, eu percebia que Deus não pesava a mão sobre mim. Eu percebi que a compaixão de Deus cura mais do que a condenação, entende? A compaixão, ela cura mais do que a condenação. E à medida que o tempo foi passando, eu fui descobrindo que Deus conhecia o meu coração. Eu já estava melhor do que antes, mas, irmãos, eu ainda tinha tanta coisa para melhorar. E foi aí que eu tive que depender do favor, da graça de Deus, porque se não era a graça para me salvar, nada mais poderia me salvar. Irmãos, eu dei 1001 motivos para Deus desistir de mim, mas Ele não desistiu. E hoje eu estou aqui para orar pela sua vida, eu quero orar daqui a pouco. Eu quero contar esse testemunho para você entender que Deus não desistiu de mim e Ele não vai desistir de você. Mas você tem que abrir o seu coração para a graça, para o amor imerecido, algo que você não merece, mas é aí que entra o favor de Deus. Amém? E por fim, irmãos, antes de nós já fazermos a oração, eu quero que você entenda uma coisa que vai mudar tudo na sua vida. As cicatrizes, elas não são um sinal de fracasso, elas são testemunho da sua cura. Amém? A Bíblia conta que quando Jesus ressuscitou, Ele apareceu para os discípulos e Ele fez questão de mostrar as marcas dos pregos nas suas mãos, a ferida aqui no lado, né, debaixo do peito. E você pode ler isso lá em João, capítulo 20. Jesus, Ele não apagou a história da cruz, Ele não escondeu suas cicatrizes. Pelo contrário, Ele transformou aquela história de dor na maior história de vitória de toda a humanidade. Glória a Deus! Oh, meus irmãos, Deus é tremendo, porque Ele não precisa apagar o seu passado para Ele te curar. Ele simplesmente vai te redimir, Ele vai te tirar desse lugar que você está, esse fundo do poço. Então Ele pega aquilo que foi usado pelo diabo para te destruir, porque lá na cruz Satanás achava que tinha destruído Jesus. Da mesma forma, Satanás achava que ele tinha te destruído com esse trauma, com essas feridas da sua alma. Mas agora Deus pega tudo isso, irmãos, e Ele transforma em um poderoso testemunho. Então a dor que antes era a sua prisão, agora passa a ser o seu púlpito, o seu lugar onde você vai pregar. É onde você estiver que Deus vai te usar. Aquilo que te travava se torna agora um lugar de autoridade, um lugar de compaixão. Por quê? Quando você ver uma pessoa ferida, você vai saber exatamente o que ela está passando. Você já passou por aquilo, concorda? Então, irmãos, como é que isso se aplica no seu dia a dia de uma forma prática? Quando aquele gatilho da ansiedade vier na sua vida, quando a memória ruim aparecer, não fuja de si mesmo, não brigue com essa emoção, não fique se culpando, achando que você está com falta de fé. Não tem nada a ver, sabe? Faça exatamente o que o salmista fazia. Leve para Deus do jeitinho que você está. Seja muito honesto com Ele. Fale a verdade e diga assim, Senhor, olha para o meu coração agora. Olha o tanto que está doendo, Deus. Deus, eu não estou aguentando. Eu acho que eu vou morrer. Eu acho que eu vou ter um infarto. Senhor, tira esse medo agora, Pai, do meu coração. Eu confesso que Jesus é o meu Salvador. Eu declaro com a minha boca que eu não vou morrer. Eu tenho um chamado. O Senhor tem planos para a minha vida. Então, meu irmão e minha irmã, você vai parar de confessar esse medo e você vai começar a declarar a palavra de Deus. Em vez de você ficar repetindo, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, eu prefiro morrer, eu preciso me cortar, eu preciso acabar com a minha vida. Não, irmãos, tire esses pensamentos ruins da sua mente, porque é o inimigo e é você mesmo contando essas mentiras. Mas lembra do que a palavra de Deus diz? O perfeito amor lança fora todo medo. Então começa a declarar, o amor de Deus por mim é tão grande que Ele está mandando embora agora todo medo. Eu recebo todo o amor de Deus sobre a minha mente, sobre as minhas
emoções. Então, à medida que você vai repetindo isso, o seu corpo vai se acalmando, a sua alma vai se aquietando, porque o processo da cura vai vindo. É a cura através do amor de Deus. Amém? E lembre-se, não é da noite para o dia, não é uma vez só. É um processo de pequenas vitórias diárias que você vai tendo. Cada vez que você escolher responder com fé, em vez de você fugir com medo, em vez de você se refugiar no pecado, nos relacionamentos que não te levam a nada, em vez de você ficar mendigando o amor das pessoas, não, você vai buscar o amor de Deus. E então a promessa de Deus do Salmo 147 vai se cumprir na sua vida. Deus vai enfaixar as suas feridas. É um processo que Ele vai trabalhando a cada dia até chegar o momento que você vai dizer: acabou. Graças a Deus estou liberto, estou curado. Irmãos, aconteceu comigo e vai acontecer com você também. Amém? Olha, se Deus falou com você, nós vamos orar agora, mas eu quero que você escreva aqui nos comentários. Escreva assim, ó: Deus está curando as minhas feridas. Aleluia, glória a Deus. Então, feche os seus olhos agora e no final eu peço para que você envie nos grupos de WhatsApp para o máximo de pessoas. Irmãos, o que tem de gente ferida dentro da nossa própria família não é brincadeira. Então, que Deus possa te usar muito. É uma declaração de amor por essa pessoa. É uma demonstração de carinho o fato de você compartilhar com essas pessoas, tá bom? Vamos orar e eu quero que você também coloque a sua fé no Senhor, porque eu sei que você tem fé sim e Deus está na sua vida. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esse momento tão especial. Pai, essa mensagem aqui eu estou gravando de madrugada, mas eu sei que tem pessoas aqui em todos os horários me ouvindo, me assistindo. E eu te peço que agora, Pai, que o Senhor traga a cura completa. Oh, meu Deus, traga libertação, Pai. Quantas pessoas agora estão sem esperança? Quantas pessoas agora acham que o Senhor é um Deus distante? Um Deus que fica sentado no trono, observando de longe, mas a Tua palavra diz que Tu és aquele que se compadece, e por mais que o Senhor habite nos altos lugares, o Senhor se inclina para nos atender, para socorrer aqueles que estão quebrantados de coração. Oh, meu Deus, Tu és um Deus que se importa, que vê cada lágrima, que conhece cada ferida escondida no nosso coração. Pai, em nome de Jesus eu coloco diante de Ti cada pessoa que está orando comigo. Senhor, Tu conheces as histórias, as dores que muitas vezes não são ditas com palavras. Essas pessoas, Pai, muitas vezes ficam caladas, porque já se cansaram de pedir ajuda e elas entendem que os outros, por mais que tenham boas intenções, eles não conseguem ir lá na raiz do problema. Só o Senhor pode ir, meu Pai. Quantas pessoas agora estão com memórias de traição, de palavras duras que foram lançadas, palavras que foram lançadas lá na infância. Pai, hoje nós já entendemos, até a ciência já chegou à conclusão de que até um bebezinho ele sente de dentro da barriga da mãe. E quantas pessoas, Pai, não foram desejadas? Quantas pessoas, Pai, elas não receberam o amor do pai e da mãe e hoje sofrem absurdamente? Deus, quantas pessoas se sentem humilhadas no trabalho, onde elas foram, nos relacionamentos, palavras que foram lançadas e entraram como uma faca no coração. Mas eu te peço agora, Espírito Santo de Deus, coloca a Tua mão agora sobre o coração dessa pessoa e arranca, Senhor, toda dor em nome de Jesus. Vai, Senhor, lá naquela cena, lá naquela memória, naquele momento que deu origem a tanto medo e a tanta dor, Pai. E eu te peço agora que o Teu perfeito amor comece a inundar esse coração. Onde havia escuridão, que a Tua luz resplandeça. Onde havia medo, que o Teu amor venha e expulse todo o mal, todo esse medo, Pai, que aterroriza. Deus, quantas pessoas hoje acreditam naquela mentira do diabo, que elas ainda são culpadas, que o Senhor está com raiva da pessoa, que o Senhor vai condená-la ao inferno. Em nome de Jesus, Senhor, libera o perdão para essa pessoa. Ela está te pedindo perdão agora, com sinceridade. E a Tua palavra diz que quando confessamos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar. Pai, a Tua palavra diz que nós não estamos sozinhos. O Senhor nunca nos abandonará. O Senhor é aquele que nos perdoa, que nos restaura. Por isso eu repreendo agora todo espírito de medo, todo espírito maligno que vem trazendo ansiedade,
pânico, depressão, que tem se aproveitado dessas feridas para construir uma fortaleza na mente dessa pessoa. Quebra agora, Senhor Jesus, essas correntes. Quebra as grades dessa prisão emocional. Pai, nós declaramos que o sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz, ele tem poder para purificar cada memória. Ele tem poder para lavar cada ferida e para trazer uma cura completa de dentro para fora. Oh, meu Deus, eu te peço que nesse momento enfaste, meu Pai, o coração do teu filho e da tua filha. Que cada passo de fé que ele der, que cada passo, ainda que pequenino, Pai, aquele passo pequeno, seja uma grande vitória celebrada no céu. Oh, meu Deus, não deixe os teus filhos abandonados, Senhor. Eu sei que o teu Espírito Santo está entrando com providência agora. Eu sei que a cura, a cirurgia já começou. O Senhor já está trabalhando, Pai, em favor dos teus filhos nesse exato momento. Aleluia. Oh, meu querido irmão, minha irmã, se você chegou até aqui, agora eu quero te dar uma oportunidade. Na verdade, a maior oportunidade da tua vida. Eu quero que você repita essas palavras com sinceridade e os céus estarão te ouvindo. Se você se arrependeu dos seus pecados, se você quer realmente ter uma vida com Jesus e morar com Ele no céu quando você for embora daqui dessa terra, então repita essas palavras comigo assim, ó. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Eu entrego a minha vida, as minhas dores, o meu passado em Tuas mãos. Me perdoa, Jesus, me limpa, me transforma e me salva. Eu creio que o Senhor morreu na cruz no meu lugar para me dar a vida eterna. E eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Glória a Deus. Oh, meu Pai, eu abençoo a vida de cada um que fez essa oração. Que eles sintam agora, Pai, a Tua paz, que excede todo entendimento. Que as cicatrizes, meu Deus, que ficarem, não tragam mais vergonha, mas sejam um testemunho poderoso do Teu poder de cura e de restauração. E eu oro, Senhor, para que essa mensagem se espalhe, que alcance milhares e milhares de pessoas e que essas feridas sejam fechadas, que haja libertação, salvação e cura em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode dizer um amém? Então, agora eu vou deixar um vídeo aqui na tela. Quero muito que você assista e não se esqueça de se inscrever no meu canal e compartilhar. Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.